A história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro estava apenas começando. Os dias eram leves, até que um dia Antônio partiu, deixando uma certeza: sua família sempre estaria protegida. Seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre e estou aqui hoje com o André Moraes, engenheiro agrônomo também da Fundação Procafé, e nós vamos trazer para vocês uns números muito importantes, né, André? Porque tá todo mundo, a gente fala da quebra de safra, problema climático, preço dos insumos, queda de produtividade, e isso tudo num contexto geral, que é o que você vai trazer um pouco para a gente aqui hoje, né? Quais são, primeiro, os pilares da rentabilidade, como isso afeta, como esse biênio afetou em relação aos biênios anteriores? Então, sim, tem muita informação interessante para o pessoal, né? Sim. Ô, Xande, eu trabalho com um grupo há 7 anos, né? Onde eu dou assistência técnica e gerencial. E aí a gente trouxe os dados desse grupo, né? Para poder contextualizar o biênio que a gente está passando, né? E contextualizar também algumas perspectivas futuras. Então, dentro da atividade cafeeira, a rentabilidade da atividade, ela depende de 3 pilares, né? Que a gente fala que é o tripé da rentabilidade, que é o preço médio de venda, o custo, né? Que é o tanto que ele gasta, e a produção, que seria a produtividade, né? Então, o equilíbrio desses 3 fatores é que vai determinar a rentabilidade da atividade. André, só para a gente falar para o pessoal, porque nós vamos mostrar uns números aqui, então aí muitas vezes a pessoa pode falar assim, mas eu estou numa situação melhor, ou eu estou numa situação pior. Pessoal, aqui nós vamos pegar um grupo de produtores que o André assiste há mais de 7 anos, e lembrando sempre que a média, se a gente for pensar, né, André, a média dos cafeicultores no Brasil hoje, com certeza está abaixo. Sim. Por quê? Porque nós estamos falando de um grupo de cafeicultores bons, com assistência técnica há um bom tempo, aonde vem executando um trabalho muito bem feito. Então nós vamos estar passando aqui, e aí cabe ao produtor encaixar, ou para onde eu estou nessa situação, ou se eu não sei aonde eu estou, o que me falta para descobrir isso daí, né, André? Então, André, quando a gente pega aqui os pilares da rentabilidade, preço de venda, teoricamente nós estamos passando por um momento de preço bom, né? O custo subiu. E a produtividade, eu acho que é aí que está o gargalo maior, né? Exatamente. Se a gente tivesse café com esse preço, a gente estava ganhando muito. O custo seria o menor dos problemas, se tivesse produtividade, né? Exatamente. Mas o que a gente pode falar de primeiro, Xande, já dentro desses 3 pilares, é que dentro desses 3 pilares, o que está menos na mão do produtor é o preço médio de venda, né? Isso aí, é claro que ele tem ferramentas para ele vender o café dele, né? Tentar acertar um preço que ele tem lucro, né? Mas é o que está menos na mão dele. Geralmente, o preço médio de venda da turma acompanha o mercado, né? E já a produtividade, o custo, isso aí é de dentro da porteira, né? Isso aí, o produtor tem controle sobre isso. Então, se ele for bem eficiente dentro da porteira, ele ter produtividade alta com custo equilibrado, muitas vezes o preço médio de venda não é problema, né? Às vezes ele até vende pior do que outro, mas ele tem uma boa rentabilidade porque ele tem um custo, uma produtividade alta num custo mais baixo, né? Num custo coerente, né? Com aquela realidade dele de produção. Porque às vezes a gente tem um produtor também que não produz tanto e que tem rentabilidade. Por quê? Porque ele gasta pouco, vende bem, mas ele poderia às vezes arriscar mais e ganhar mais, né? O que a gente fala muito aqui, André, é que o melhor jeito de você reduzir custo de produção, reduzir o custo por saco, é aumentar a produtividade, né? Exatamente. E aí o produtor tem que ficar atento porque ele não pode misturar o que é custo e o que é despesa. Porque muitas vezes, para se diminuir custo, eu gasto mais do que eu vinha gastando, eu tenho uma despesa maior, mas para produzir mais, e aí essa produtividade maior é que vai derrubar o custo por saco, né? Exatamente. Então a gente vai contextualizar a produtividade. Se a gente tivesse hoje uma produtividade de 30 sacas por hectare, a 1.200,
40 mil reais, e nós estamos 40 mil reais paga qualquer conta. E nós estamos falando de 30 sacos por 30 hectare. sacos por hectare, né? Então, se a gente tivesse essas 30 de média, vendendo nesse preço, pagava qualquer conta, estava dando 100% de lucro, né? Na condição de hoje, né? Então, a gente vai contextualizar aqui, né? Esses pilares, vão começar aqui pela produtividade. Então, a primeira informação que o produtor tem que ter é que produtividade só fecha de 2 em 2 anos. 2, 4, 6, né? Não adianta aqui a gente falar do ano 21, eu estou no ano 22, você está no ano bom, está no ano ruim, nós estamos aqui brigando, cada um é sempre o biênio, né? Então, os números que a gente vai trazer aqui é só biênio. A gente não vai falar de ano tal, a gente vai retratar o biênio desde 2016 até agora, né? O que tá, qual que é a situação. Certinho. Né? André, vamos começar então a falar um pouco desses números. Vamos pensar aí nos biênios então, 16, 17, depois 17, 18, 18, 19, 20, 21, até chegar no 21 e 22. E aqui a gente tá vendo, e o pessoal vai ver, o Ronaldo vai encaixar isso aqui para eles, que é até a perspectiva já do ano seguinte, né? Sim. Vale lembrar, Xande, que a gente vem de 2014, 15 de problemas. Sim. Né? A gente teve problemas de seca nas águas, que foi um pouco diferente dessa situação que a gente passou nos 2 últimos anos, que foi um déficit hídrico prolongado, muito acentuado. Então, 2014, 15, a gente teve grandes problemas de veranico, o café não engranou, né? Então, a gente veio desde 14, 15 problema. Aí, depois, a gente vai sempre juntar 2 anos. Então, quando eu junto 16 com 17... eu comecei a safra lá depois da colheita de 2015, setembro de 2015, e acabo na colheita de 2017. Você vai fechar em agosto de 17. Exatamente. Então, aí o grupo fechou lá com 33 sacos por hectare, né? Depois a gente juntou colheita com 17 com 18, outra safra de 33 sacas por hectare. Depois juntou com 18 com 19, 35 sacas por hectare. 19 com 20, né? Foi um biênio muito bom. 2020 foi um ano excelente, né? E 2019 também teve bom. Nós fechamos com 38 sacos por hectare. Depois, na hora que junta 20 com 21, o 21 foi ruim, mas o 20 tinha sido muito bom. Então, ele deu uma segurada no biênio, né? A gente conseguiu fechar com 33 sacos por hectare. Mas já mostra esse 21 ruim, né? Já mostra que está piorando, 21 né? Aí piorou. Exatamente. Aí, na hora que a gente junta 21 com 22, aí veio uma catástrofe. Pessoal, então, só para a gente organizar o pensamento aqui para vocês não se perderem. Quando a gente vai falar, então, agora desse 21, 22, quando a gente fala em números, em despesas, até que o André vai falar de custo, nós estamos pegando de setembro de 2020... indo até agora, agosto de 2022. Então, sempre o biênio, tá? Exatamente. Acabou a colheita de 2020, começou esse último biênio que nós estamos falando. Então, ele pega, exatamente o que você falou, depois da colheita de 2020 até a colheita de 2022 agora, né? Então, a gente fechou aí com 17 sacos por hectare. Ou seja, metade do que a gente estava fazendo nos biênios anteriores. André, e todas as lavouras de sequeiro. É bom lembrar, tudo sequeiro. Lavouras muito bem cuidadas. Então, isso daqui é uma quebra de 50% no biênio em lavouras bem cuidadas e de sequeiro. Exatamente. Aqui na região do sul de Minas, na região aqui de Paraguaçu, né? E, Xande, aí você fala, e o próximo biênio? Aí nós vamos juntar essa safra com a safra do ano que vem, né? Na hora que a gente juntar 22 com 23... porque 22 a gente já fechou. Já. 23, eu já tenho a previsão de safra pro ano que vem, né? Na hora que a gente fecha 22 com 23, 24 sacos por hectare. Xande, sendo otimista. Isso daí que eu ia falar. Sendo otimista. Ficar mais um mês sem chover, isso aqui pode cair para 20. Né? 24 é hoje sendo otimista. Exatamente. Então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Que esse 24, não vai dar, não vai... Não, a gente está sendo otimista porque, assim, são 7 anos de você dentro dessas lavouras. Mas isso daqui para frente pode melhorar? Não, melhorar não pode, mas tem muita coisa que pode acontecer para piorar, né, André? Então,
a gente vê que na hora que a gente pega esse ano com o ano que vem, a gente ainda não recupera as produtividades anteriores. A gente ainda está 30% aquém. Ô, Xande, você não tem lavoura boa pro ano que vem. Não tem. Ó, 20 já foi uma safra alta, certo? Certo. Aí, 21 já foi uma safra baixa, né? Aí teve problema em 21. Então, 21, que já era um ano de pouca poda, podou menos ainda. Quantas lavouras esqueletadas boa mesmo a gente tem para 2023? Não tem. Elas vem tudo carregando para frente. Muito produtor que deveria podar não vai podar, vai tentar então vai levar, carregar vai mais. carregar essas né? lavouras, não tem. Então o que acontece? A gente tem um resquício da geada, que as lavouras que pegou geada ainda não recuperaram, ainda não vão ser bom em 2023, né? Tem o problema que 2021 já foi fraco, as lavouras foram arrastadas para frente. No meu grupo tem poucas lavouras bem projetadas. Então, eu espero, nesse 23, um ano intermediário. Pode ser intermediário. Para um pouco melhor, um pouco pior, dependendo num cenário dos próximos... um pouco pior, né? Mas assim, a única certeza que a gente tem é que não recupera a produtividade, né? Aí, quando juntar 23 com 24, pode ser que a gente já chega perto dos 30, né? Mas aí vai depender... Né? Isso é uma coisa a longo prazo, não tem como a gente falar, né? Então, o que a gente vê é que a gente tem um grande problema no biênio, né? A nossa produtividade caiu drasticamente e para o próximo biênio não recuperamos a normalidade, né? A gente continua aí 30% abaixo de outros biênios melhores. Resumindo, é o que a gente vem falando aqui já tem algum tempo, né, André? Tipo, não tem safrão. Não tem safrão. Carga boa o ano que vem, não existe, né? André, aí a gente vai para o segundo pilar, que seria o preço médio de venda. Tá? Por quê? Eu acho que esse preço médio de venda e esses números vão mostrar para o produtor uma coisa muito interessante, que não adianta o preço subir. Eu não tenho café. Então, nisso vocês vão... É o que a gente falou lá no começo, Alexandre. É o equilíbrio entre os três pilares. Você pode ter preço... Custo baixo, se você não tem café. Não adianta. Quebrou adianta. As pernas, né? Você tem que ter café. Não adianta, você tem muito café, custo e não tem preço, então é o equilíbrio entre os três fatores que vai determinar a rentabilidade. Pessoal, vai juntando esses números, vocês vão ver no final como tá interessante isso que o André preparou pra gente em termos de rentabilidade. Mas isso é só daqui a pouco. André, e o preço médio de venda então? Então, Xande, o preço médio de venda aqui também está o preço médio do biênio, né? Então, assim como a gente fechou aí a produtividade em biênio, vamos fechar o preço médio de biênio e o custo em biênio, né? Então, lá em 16, 17, a gente fechou 465, foi um biênio bom, né? Que a gente tinha custo baixo e eram preços bons para a época, né? 2016 foi um ano de preço bom, 14, 15 teve os problemas que ajudou a puxar o preço em 2016, né? Quando a gente pega 17, 18, piorou um pouquinho ali, fechou em 427. 18, 19, a gente fechou em 407, né, de média, porque 2019 já foi um ano ruim. Teve já foi um ano de preço pior, né? O pessoal até ficou meio agitado, né, desespero que trouxe a fazer travas, né, que parecia que eram muito boas e que depois não foram tão boas, né? Depois, 19 com 20, 467, 20 com 21, a gente fechou aí em 580, né? E esse biênio, a gente está fechando em média de R$ 1.020. Então, safra passada a gente vendeu média aí de 800, 750 e agora estamos vendendo em média de 1.200, 1.250, né? Porque o cara às vezes vende um lote a 1.500, mas ele falar que ele faz a média do café dele a 1.500 é muito difícil. E tem outro fator, né, André? Quando a gente pensa nesse preço de 1.020, se o produtor travou um pouco mais e a quebra dele afetou, então o preço médio de venda dele vai ser pior. Exatamente. Se o produtor não teve trava, então ele vai arcar só com a quebra de safra, mas ele vai vender o café dele num preço melhor. Então tudo isso interfere. Esse biênio, ele tem uma coisa diferente dos outros.
ele tem um... Porque quando a gente mostra esses números, é como se eu pegasse todo mundo e fizesse uma fazenda só. Vamos transformar todo mundo numa fazenda só, né? Mas o que a gente tem diferente? Geralmente tem o melhor e o pior, mas eles andavam mais próximos. Agora, tanto o preço médio de venda, quanto o custo, quanto a produtividade, tem uma discrepância muito grande. A gente tem uma média ruim, mas a gente tem um desvio padrão entre os produtores muito grande. A gente tem gente produzindo bem, vendendo bem, e a gente tem gente quebrando, né? Então, a gente nunca teve um desvio padrão da média tão grande, né? Então, principalmente com relação ao preço médio de venda, o preço médio de venda ele nunca teve uma correlação com o lucro igual ele está tendo. Geralmente, quem tem alta correlação com o lucro sempre tem produtividade, né? Sempre quando você gira as correlações, produtividade sempre tem alta correlação. E depois vem as outras coisas, do controle de doença, do adubação via solo, e dentre eles o preço médio de venda. Nesse biênio, particularmente, o preço médio de venda tem uma correlação com o lucro maior, porque a gente teve gente que vendeu muito bem, né? E gente que vendeu muito baixo. Assim, a diferença de um pro outro chegou a 100%. Né? Então, foi um biênio que o preço médio de venda, ele contou mais, pesou mais do que ele pesa geralmente em outros biênios com relação à lucratividade da atividade. André, e quando a gente pensa agora no custo por hectare? O custo por saco é uma coisa, o custo por hectare é outra. Eu gosto muito do custo por hectare, porque o custo por hectare a gente consegue comparar facinho uma fazenda com a outra, independente da produtividade, a gente já tem. Então, o produtor num ano de quebra desse, ele preocupa muito com o custo por saca, que tem sempre que preocupar, mas o custo por hectare ele é determinante. Sim. Por quê? Será que eu estou fugindo muito do que eu estava gastando? Será que eu não estou? Ah, mas meu custo por saco virou um absurdo. Virou um absurdo porque a produtividade foi menor. Mas exatamente. O custo seu por hectare, como que tá? Está equilibrado? Ele consegue comparar um pouco mais fácil, né, quando tem esse custo por hectare. Exatamente. E como que vem desenhando? Passa para o pessoal do 2016 até hoje esse custo por hectare. Então, Xande, é assim, o custo por hectare é bem o que você falou. O custo por hectare, ele quanto mais café, mais esse custo dilui, né, o denominador, e o custo do café fica baixo, né? Então, o ideal é que você tenha um custo por hectare equilibrado e com bastante café, que aí teu custo por saca vai reduzir. Beleza, né? Então, contextualizando, né? A renda bruta, então, é a produtividade vezes aquele preço médio de venda. Aí a gente acha a renda bruta, né? Então, vamos pegar o custo aí, né? Do biênio aí, pegando do ano de 2016 e 2017, 10.425. Olha para você ver, e nós tínhamos uma renda bruta de 15.380, quase 5 mil reais de lucro naquela época, né? Em 2016 e 2017 nós estávamos lá ganhando. Lembrando, pessoal, que isso aqui não tem correção, IGPDI não tem correção nada, é o número, a gente está trazendo o número bruto, real, né? Então, 2016 e 2017 a gente estava gastando 10 mil e pegando 15. Né? Olha para você ver, uma boa rentabilidade, uma margem muito boa. Depois 17 com 18, a gente subiu um pouquinho o gasto e caiu um pouquinho a renda bruta, né? Mas ainda ficamos ali, né, com 3.500 de lucro por hectare. Quando a gente pega 18 com 19, o custo vem subindo, né? Subiu para 11.160 e a renda bruta lá se manteve, né? Na casa lá dos 14 mil, mantendo aí esses 3 mil de lucro por hectare. Na safra 19 e 20, já foi uma safra boa. O preço subiu e teve muito café. E quando a gente tem mais café, naturalmente a gente gasta mais. Esse biênio nosso aqui, se a gente tivesse café, nós tava passando os 20 mil já. Sossegado. Ia ser ótimo. Porque quanto mais café, mais você gasta. É mais café para colher, mais café para limpar, mais café para transportar, né? Então, mais medida para pagar.
Então, se a gente tivesse café... Você pesa mais a mão na parte de nutrição, você tem que acompanhar a nutrição para equilibrar com o fator de produtividade. Exatamente. Tudo isso vai subir o gasto por hectare. Exatamente. Mas diminui o custo. Mas diminui o custo, porque você vai ter café. Aí você vai ter um custo por saca menor, né? Então, esses custos, se a gente tivesse café, esse custo com certeza estava maior. E isso era bom, né? Porque a gente ia ter café para vender, né? Porque proporcionalmente o café, o valor agregado dele sobe muito mais do que o custo, né? Se pegar esse 19,20, que foi quando a gente teve café, lá no outro gráfico seu mostrando a produtividade mais alta, o preço não era tão bom, mas é onde a gente teve a maior margem até agora. Que foi uma margem aí de, vamos arredondar, perto de 6 mil. Isso, Aí agora chega esse biênio no que nós estamos, né? 21, 22. Então a safra do ano passado com essa. Então nós estamos com um custo aí de 16 mil e uma renda bruta de 17 mil. Então olha a nossa margem. Muito pequeno. Muito pequeno. E né? novo, Caiu gente, drasticamente. André, de novo, só para a gente frisar isso, pessoal, nós estamos com uma margem que saía de 5, de 6 para 1.000 em um grupo de produtores que tem assistência técnica mensal, que são bons produtores, custo que equilibrado. fazem tudo que você pede, fazem na hora certa, o produto certo, tudo equilibrado, que tinham boas produtividades e mesmo assim caiu. Ou seja, gente, a cafeicultura nossa, ela tá no vermelho. Na média, a cafeicultura nossa tá no vermelho. Porque, Xande, esse grupo é um grupo acima da média. Exatamente. Esse grupo só para ganhar deles, só irrigado. Assim, é um grupo acima da média, né? Assim, são produtores bem profissionais, né? Então, essa é a situação do biênio, né? Custo 16 mil e renda bruta de 17 mil num grupo bom, né? Num custo equilibrado, produtividade boa, cuida direitinho, faz tudo na hora certa, faz o que tem que fazer, né? Mas isso aí é o reflexo dos problemas que a gente tem falado aí, né? Faz tempo que a gente está vendo e acompanhando, né, os problemas. E quando a gente pega, Xande, a projeção de custo, isso aqui é uma projeção, tá? Na verdade, para o ano que vem, eu espero um custo de 22 mil. Só que na hora que eu pego o biênio, esse ano com o ano que vem, e aí ele fica na média. É mais ou menos 18 no 22, com 22 no 23, nós vamos fechar aí em torno de custo, em torno de 20 mil, né? Mas se a gente tiver café, se a gente tiver aqui as 24 sacas por hectare, nós vamos melhorar a situação. Sim. Né? Se a gente tiver aquelas 24 sacas por hectare. André, então nós já passamos agora pelo fator produtividade, custo por hectare, valor médio de venda. Para a gente fechar o tripé, falta agora a gente falar de rentabilidade, né? E mostrar como isso foi afetado, principalmente nesse último biênio. Então, passa esse panorama de rentabilidade para o pessoal. Então, Xande, a rentabilidade é quando eu pego meu lucro e divido pela renda bruta. Ou seja, daquele total que eu peguei, o que é lucro? 10%? 20%? 30%? Né? Então, quando a gente o lucro é a renda bruta menos o custo, né? Então a gente colocou aí os lucros, né? Lá, 16, 17, quase 5 mil, 17, 18 fechou por volta de 3 mil, 18 com 19 fechou por volta de 3 mil. Depois a gente teve uma rentabilidade boa, né? No 19 e 20, de em torno de 6 mil reais por hectare, 20 e 21 também, 6 mil, e agora a gente está tendo uma rentabilidade de R$ 1.136, né? Lucro, né? Um lucro de R$ 1.136. Então, na hora que eu divido esses 1.136 dividido pela minha renda bruta, né? Isso aí está dando 7%. Então, olha como é que a nossa rentabilidade caiu drasticamente, porque o nosso custo aumentou, nossa produtividade caiu. O preço deu uma seguradinha, mas não é o suficiente, né? Nós saímos de algumas rentabilidades de
30, 32, 33, nos 32, anos piores 24, de 24, caímos para 7. O pior tinha sido 21%. É. 21%, Então 33, 31,7%. Se a gente pegar, nós despencamos da casa dos 30% para 7%. Para 7%. Então, o que acontece numa situação dessa, Xande? Vale lembrar que são tudo, aqui eu só rodei lavouras próprias, tá? Numa situação dessa, o arrendamento é um chumbo. É um chumbo. Se a rentabilidade for de 20% e o arrendamento for de 20%, o produtor já não está ganhando, o cara que está cultivando já não está ganhando nada. Só o dono da terra. Você imagina com a rentabilidade de 7%. Se ele der, que seja 10% para o dono da terra. Ele está com 3% no prejuízo. Ele está levando prejuízo. Prejuízo. Né? Então, numa situação dessa, o arrendamento, a rentabilidade diminuiu muito, o arrendamento pesa demais. Né? Então agora, para a gente finalizar e passar para o pessoal, vamos falar especificamente do biênio 2022, a situação que nós estamos passando, do problema de seca de 2021, seca de 2022 e o que isso trouxe para a gente em termos de financeiros dentro da lavoura. Então, Xande, vocês viram, né? Produtividade baixa, né? Tem custo alto. O preço médio de venda ajuda um pouco, mas a gente não tem café, né? Então, a gente está fechando com uma produtividade aí muito ruim, né? O preço médio de venda, ele é até satisfatório, mas não consegue voltar a gente a uma boa rentabilidade, né? Então, você pega aí ó, o preço médio de venda de 2020, vezes 17 sacos por hectare, vou ter uma renda de 17.340. Meu custo por hectare é 16.204. Então, eu estou ganhando R$1.000, menos de um saco por hectare. Menos de um saco. Né? Então, se você tiver que dar um para o dono da terra, você já fechou no zero. Né? Depois, custo total por saca, 953. Estou vendendo a 1.020. Então, estou tendo um lucro de R$67 por saco e um lucro de R$1.000 por hectare, né? Que vai dar uma rentabilidade de 7%. Então, Xande, é um momento delicado, mas a dica que a gente dá para o produtor é o seguinte: não distraia. Não distraia. Economiza sem perder café. Porque se ele distrair cada 2 sacos ali na frente, que ele perder... Não, é o que vai sair do resultado, que ele vai se manter na atividade ou que ele vai começar a ficar... Exatamente. Então, vamos ser racional, adubar com racionalidade, mas vamos desbrotar, controlar a doença, controlar o mato, fazer as coisas, continuar fazendo bem feito. Porque é um momento difícil, mas a gente enxerga ali na frente um horizonte melhor e essa tensão que ele tira agora, que ele perde às vezes 2, 3 sacos por hectare, é toda a rentabilidade que ele ia ter ali na frente. Né? Então, a dica que a gente dá para o produtor é: faça o arroz e feijão bem feito, não distraia do café, continue ali em cima fazendo bem feito, que ele vai colher ali na frente. Né? Pessoal, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito atentos, não distraiam, sigam as orientações do André, tá? Foco na sua lavoura. O momento é difícil, sim, mas se a gente deixar de fazer o feijão com arroz, se a gente deixar de cuidar da nossa lavoura, esse momento pode ser muito pior, tá? Então, fiquem atentos, cuidem das suas lavouras, sigam as recomendações que o seu agrônomo te passa, que com certeza ali na frente assim vai valer a pena, e espero que daqui um pouco a gente esteja falando aqui de situações boas, né, André? Com números bons, com a cafeicultura voltando a ser lucrativa, voltando a ser promissora. Momento ruim sempre vai ter, né? É cíclico, sempre vai ter. Vacas gordas, estamos vacas passando magras. por um momento talvez único aí, muito feio, sim, mas uma coisa é certa, vai passar. A gente tem que aguentar e suportar, por mais difícil que seja. André, valeu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais.